Será que valeu a pena financeiramente e mentalmente trabalhar num hotel de beira de estrada no interior da Austrália por 7 meses? Nesse vídeo aqui que tu vai saber. Fala galera, Nicole e Eduardo do Mochilar Eu Preciso. Nós estamos na Austrália com o visto Work and Holiday, trabalhando e viajando pelo país. Nós chegamos na Austrália no início desse ano e viemos praticamente direto para cá, onde ficamos morando e trabalhando nos últimos 7 meses. A gente basicamente vendeu 7 meses da nossa vida para esse lugar. E esse vídeo é para dar um parecer geral sobre esse trabalho, esse primeiro trabalho que nós conseguimos na Austrália e esse nosso tempo por aqui. Não foi fácil conseguir o primeiro trabalho, a gente aplicou para literalmente centenas de empregos assim que a gente chegou, porque a gente queria começar a trabalhar logo. E acabou que esse aqui foi o primeiro que nos aceitou. E a gente estava com o objetivo de conseguir um trabalho que pagasse bem, que não fosse tão pesado, uma fazenda, que a gente ficasse embaixo do sol no verão australiano aqui, e também, principalmente, que contasse para a renovação do visto, né? Porque se tu trabalhar com Work Holiday no primeiro ano, 88 dias em algumas áreas, e aí varia dependendo da região do país que tu tá, tu consegue renovar esse visto para um segundo ano. Então, 6 dias depois de chegar em Sydney, nós já estávamos aqui. Para fazer o quê? Para trabalhar de faz tudo nesse paradouro de beira da estrada. Então aqui a gente está distante da capital do Território do Norte, que é Darwin, e a gente está literalmente no meio da estrada. Aqui tem algumas cabines, tem alguns budget rooms, que são hotelzinhos assim para a pessoa parar, descansar, bem barato, é. Tem um bar, tem um restaurante, tem um posto de gasolina, que a gente trabalha na loja de conveniência. Então a gente faz um pouco de tudo aqui. E a cidade, ela basicamente se resume a esse lugar. No último vídeo a gente mostrou toda a estrutura da cidade, como foi o nosso dia a dia aqui nos últimos 7 meses. Então esse aqui é mais para falar os pontos positivos, negativos, pontos neutros e parecer final, né? Valeu a pena ou não valeu a pena? Para quem quiser entender mais quais eram as nossas 3 principais funções aqui, nós temos um vídeo para cada uma delas. Nós trabalhando no posto de gasolina, como atendendo na loja de conveniência, eu trabalhando aqui no bar, como bartender, e a Nicole trabalhando como camareira, aqui nas acomodações. Botando todos esses nossos afazeres na balança, vamos começar pelos pontos negativos que foi trabalhar nesse lugar. Então o primeiro deles é que é isolado. A gente não está na civilização, a gente não tem acesso a um shopping, a um supermercado, a um cinema. Quando a gente fala para as pessoas, para os novos funcionários, para as pessoas que vão chegando aqui, eles perguntam, quanto tempo vocês estão aqui? E a gente fala, né, 5 meses, 6 meses, 7 meses agora. As pessoas, e vocês têm carro, né? E a gente fala, não. Como vocês conseguiram sobreviver aqui? Acabou que a gente deu o nosso jeito, né? Então a gente conseguiu muitas caronas, uma ou outra vez a gente foi de ônibus até a cidade. Pagando caro. Teve uma menina que deixou o carro aqui por um bom tempo para todo mundo usar, a gente usou bastante. A gente foi se virando. Então a gente foi se virando. Porque é importante fazer a ressalva que é isolado, pero não mútil, né? Tipo, ele é isolado, mas tem lugares muito mais isolados aqui na Austrália. Roadhouses, que é como se chama isso aqui, que são muito mais isolados, que não tem nada na volta por centenas e centenas e centenas de quilômetros. Aqui a gente está a 100 e poucos quilômetros da cidade mais próxima, então não é tão dramático assim. Eu não sei se tu chegou a ficar tanto tempo sem sair daqui em algum momento, mas logo quando a gente chegou, eu cheguei a ficar 2 meses sem sair daqui. Foi tudo muito estranho, por isso que a gente considerou colocar isso também, né, nos pontos negativos, né? Segundo ponto negativo e o principal ponto negativo, acho que é a segurança, né? Eu, por exemplo, Nicole, colocaria o isolamento. Mas realmente foi um aspecto bem complicado, principalmente por ser inesperado. Eu não esperava. A gente está na região menos segura da Austrália, né? Podemos dizer assim. Nem se compara com o Brasil, é um tipo de insegurança e violência bem diferente que a gente tem no Brasil. Então, em nenhum momento eu tive medo de alguém vir com uma arma, me ameaçar, nos assaltar. Roubar o celular, essas coisas assim. Não, mas tem muita depredação, tem muitos arrombamentos, roubos de carro que estão estacionados, tentaram entrar no nosso quarto quando a gente estava dormindo. Então é uma região complicada da Austrália, é complexo esse problema aqui. A gente tem um vídeo que a gente debate só sobre isso, mas sem sombra de dúvidas, essa região aqui que a gente está, o Território do Norte, é sem sombra de dúvidas a região mais perigosa ou menos segura da Austrália. Eu acho que quando tentaram entrar no nosso quarto, ali naquele período que tentaram entrar no nosso quarto, foi o período que mais estava acontecendo coisas aqui. E aí foi de fato o momento em que a gente cogitou ir embora assim que terminasse os nossos 88 dias, porque afinal de contas, né, a gente ia ficar até o final dos 88 dias, querendo ou não. Mas a gente cogitou fortemente, assim,
não, precisamos ir embora daqui, porque não vale a pena ficar, sabe, tendo esse sentimento assim, numa Austrália que é tão grande e a gente pode ir para tantos outros lugares, né? Então, foi o momento que a gente mais cogitou ir embora. Bom, terceiro ponto negativo. A gente está numa região também de clima muito intenso. Quando a gente chegou e a gente saiu do aeroporto, imediatamente a gente se olhou assim, não sei se vai rolar ficar nesse lugar, porque era irrespirável o ar. Era um calor muito abafado, né? Era um calor úmido, muito quente, 38 graus, umidade, sei lá, 100% do relativa do ar, sei lá. Aqui existe a temporada seca e a temporada de chuva, não existe inverno aqui. Então, basicamente, o verão é a temporada de chuva. E aí chove muito todo dia, tem pancadas de água, chove, fica muito úmido, muito quente. E aí o inverno é mais ameno, mas daí a gente vai entrar um pouco nessa parte, na parte positiva. As chuvas não aliviavam absolutamente nada, era apenas o incômodo de trabalhar, tipo, na rua e tá o tempo todo se molhando e passando calor ao mesmo tempo. Eu nunca tinha vivido isso na minha vida, eu acho. Mas enfim, isso foi o começo, né? Foi o primeiro 1 mês e meio, talvez, 2 meses. Agora no final, na reta final, tá começando a voltar, tá ficando mais quente, tá ficando mais abafado. Nem se compara com o início, mas também já não tá mais agradável como estava antes. Não tava, e também, pelo menos agora não tem as chuvas, né? Porque aí poderia pensar, mas a chuva vai aliviar. Como a gente falou, não alivia. Então é bom trabalhar sem estar chovendo. Porque lá no início não tinha como estar aqui sentado gravando esse vídeo. Era só dentro do quarto com ar-condicionado. Não tinha condições de ficar na rua em qualquer momento, nem de noite, nem de madrugada. Não tinha. O último ponto negativo é que, dadas as peculiaridades dessa região que a gente tá, é o interior, né? O interior de uma região mais rústica da Austrália. Então a gente lida com clientes aqui que não são os clientes sofisticados das metrópoles australianas, de Sydney, Melbourne, Perth, aquela coisa mais educada, refinada. Não, aqui a gente está na Austrália raiz, a Austrália dos Bogans australianos, a galera que trabalha nas fazendas de búfalo da região. Então é um público bem raiz mesmo. E tem muitos que são muito gente boa, gente fina, mas tem outros que são ignorantes no pior sentido da palavra, que são xenofóbicos, que são racistas, que são homofóbicos, enfim. Vale dizer que esses clientes mais ignorantes assim são mais clientes do bar. Não diria que é mais cliente do bar, mas é que no bar a gente interage mais com eles do que com ali no Puma, né? No Puma as pessoas só estão parando para pagar o combustível, elas querem pagar e ir embora. No bar às vezes eles ficam ali batendo papo e às vezes são grossos porque estão alcoolizados, então é complicado. Os clientes às vezes são complicados. Já apartei mais de 1, 2, 3 brigas ali no bar, eles bebem, eles querem brigar, então é complicado às vezes lidar com a clientela. Na maior parte das vezes é tranquilo, mas tem dias que é puta que pariu. Agora, antes de irmos para os pontos positivos, a gente vai falar um pouco sobre os pontos neutros, que não são nem positivos nem negativos. E o primeiro deles são os nossos chefes. Aqui a gente tem muitos chefes, né? O chefe, o dono disso aqui, é uma pessoa chamada Tim, que é um cara... Quase um personagem. Quase um personagem, ele é assim, obeso, ele anda numa cadeirinha, assim, num scooter motorizado, porque ele não tá a fim de caminhar, embora ele pudesse caminhar. E ele é um personagem da Austrália, assim, ele inclusive está numa série da Netflix Almost Australians. É, quase australiano e tal, que é uma mulher que vai pela Austrália procurando o que significa ser australiano. Tem um episódio que é lá no outro bar, que ele também é dono, que mostra ele. Então ele é um grande personagem, ele já passou aqui algumas vezes, ele parece gente boa, mas a gente nunca interagiu muito com ele. Quem toca aqui o negócio é a família dele, então quem está sempre aqui é o filho dele, a mulher do filho dele, e a sobrinha dele e o marido da sobrinha dele. Esses 4 são os nossos chefes, e aí embaixo deles tem a Megan, que é a gerente, que também toma conta da coisa aqui. A Megan é sensacional, muito gente boa, senta com a gente, bebe com a gente, conversa com a gente, sempre responde nossas perguntas, sempre atende as nossas solicitações, então ela é muito gente boa. Sem ser o filho dele, os outros 3 também são ok. Gentis, assim, educados, né? Dão bom dia, se tem que solicitar alguma coisa para os funcionários, eles pedem educadamente, eles explicam. Agora, o filho, o principal, digamos assim. O principal, a gente apelidou ele de cara de limão, porque ele tem uma cara de limão azedo, ele não olha no teu olho, ele não te dá bom dia, ele é totalmente antipático, ele não tem o mínimo de habilidade para ser um líder, para ser...
Ele jamais teria Zero. conseguido construir o que o pai dele construiu, porque ele não tem a mínima habilidade com as pessoas. E ele é grosso às vezes. Daí tem que pedir, ele vai pedir alguma coisa e ele é péssimo pedindo, ele acaba sendo agressivo, assim. A gente já está aqui há 7 meses, a gente tem certeza que ele não sabe o nosso nome, ele é o único que não sabe o nome de ninguém, porque ele não se importa, entendeu? Ele não se importa. E beleza, eu não tô aqui para ser, levar tapinha na cabeça, que bom trabalho. Mas o jeito que ele lida com os funcionários é degradante, assim, em alguns momentos, porque ele também é meio bipolar. Então tem momentos que ele é educado, momentos que ele é muito pau no cu e momentos que ele te ignora. Eu tô feliz com ignorar, porque eu acho que depois... eu prefiro ignorar. Depois também. que eu acho que ele percebe que nós somos bons trabalhadores, ele passa a te ignorar. E beleza, melhor eu não ter que falar com ele. Eu não dou bom dia, não faço nada, eu só passo por ele e beleza, seguimos nossa vida, né? Mas o mesmo período que estava tudo muito difícil, eles estavam arrombando o Puma, tentaram entrar no nosso quarto, roubaram o carro da Ravi, aconteceu tudo isso. Foi o momento que ele estava pior, né? E aí ele estava assim, insuportável com a gente, estava muito chato, a gente procurou, a gente tentou ir embora, procuramos outros empregos, só que nenhum valia a pena financeiramente pra gente sair daqui naquele momento. E aí acabou que a gente, depois as coisas melhoraram, né? Tanto a segurança quanto a interação com ele e a gente acabou ficando. Então, por isso que é neutro, né? A nossa relação com os chefes não é nem ruim, nem nada. Esse cara a gente ignora, ele nos ignora, os outros são gentis, então tudo tranquilo. Isso, neutro. Nunca tivemos problemas também com pagamentos, nunca tivemos problema com nada disso, sempre pagaram direitinho. Outro ponto neutro é o trabalho em si, porque a gente pode considerar fácil comparado a outros trabalhos que a gente fez em fazendas mais pesados fisicamente. Ou outros trabalhos que também contariam para a renovação do visto, né? Que seriam as fazendas aí sim australianas, que tem um clima muito mais pesado, né? Trabalhar na rua e tal. Exatamente. Então, depois que... É claro, o início é sempre mais difícil, né? Ali a gente passou por desafios com o inglês, eu também, até pegar o ritmo no housekeeping. Então, o início foi mais complicado, mas depois que a gente conheceu o trabalho, pegou a rotina, beleza, o trabalho se tornou bem tranquilo. E não tem mistério. A gente considera um ponto neutro. Vamos agora para os pontos positivos desse trabalho, que nos fez permanecer aqui por 7 meses, né? O primeiro deles, e mais óbvio, é que serviu para a renovação do visto, como nós já falamos. O segundo e um dos últimos vídeos que a gente postou aqui no canal, que é recebemos uma acomodação gratuita, que nos assustou no início, mas que depois a gente se acostumou e passou a chamar de casa, né? Nossa casinha. Então, graças a ela aí, a gente teve um conforto que a gente nunca teve nas outras acomodações coletivas que a gente teve lá na Nova Zelândia e economizamos muita grana, né? Especialmente nesse período aí que a Austrália está passando com uma crise de acomodações. O clima estava no ponto negativo, mas também está no ponto positivo, porque agora, né, entre o início e o fim, ou seja, o período do meio, o inverno, foi um clima agradável, podemos dizer, especialmente para quem não gosta de inverno, para quem odeia inverno, meu Deus, ia amar esse lugar. Para mim é o clima perfeito. Se eu pudesse escolher um clima para viver pelo resto da minha vida, seria esse, porque era quente, os dias eram quentes, mas não eram horrorosos. Por exemplo, aqui, ó, tu tá na sombra de uma árvore, tu tá tranquilo e tu pode entrar na piscina, tu pode ir numa cachoeira, tu pode ir numa praia. No inverno, né? O inverno ele é temperaturas entre 25 a 30 graus. E as noites são muito agradáveis. Tu consegue dormir de boa, sem ar-condicionado, se quiser, se fosse o caso, abrir a janela ali com uma tela. Ficar sentado aqui na rua, a gente ficava sentado, conversando com a galera, muito agradável, uma brisinha de noite. Então o clima no inverno foi muito boa. A gente falou agora do clima como ponto positivo, mas como ele também estava no negativo, me fez lembrar de um outro ponto negativo que a gente esqueceu de mencionar, mas que, pelo menos para mim, foi um super ponto negativo que me irritou profundamente. Os insetos? Os insetos daqui. Pior parte disparada foi os mosquitos. Eu realmente sofri. Eu descobri que eu sou alérgica aos mosquitos da Austrália. Não foi todo o tempo que a gente estava aqui, né? Parecia que tinha períodos que os mosquitos, tipo, uma semana que tinha muito mosquito, daí depois semana sem mosquitos, daí de repente muito mosquito. Então assim, eu não era uma picada, eram, sei lá, pelo menos umas 10 que viravam uma coisa desse tamanho, rígida, e depois coçava por uma semana, virava uma ferida. Então assim, foi um tormento, foi de fato assim, um dos principais pontos negativos para mim.
Mas voltando para os positivos, nós também estamos numa localização privilegiada para quem quer explorar os parques nacionais da região, né? Por isso que a temporada seca aqui, o inverno, é bem movimentado, né? A gente teve bastante trabalho aqui, porque é a região turística que os australianos vêm, justamente pelo clima estar muito bom. Então eles vêm para cá explorar esses parques nacionais, explorar as cachoeiras, as trilhas, e mesmo sem ter carro, a gente conseguiu dar uma exploradinha aí, né? Fomos no Parque Nacional de Litchfield, fomos no Parque Nacional de Nitmiluk, fomos na cachoeira Robin Falls aqui pertinho, então a gente conheceu algumas cachoeiras, a água era boa, a gente entrou, tomou banho. Muito gostosa. É uma região, principalmente para quem tem carro, é bom, muito bom tu explorar aqui as belezas naturais da região. Tem bastante coisa, principalmente também para quem gosta de cachoeira, né? Agora vamos pro que realmente interessa, né? É tudo muito bonito, tudo muito bem, mas se isso aqui não fosse bom, a gente já teria com certeza dado vazar. Que é o salário e as horas de trabalho, né? Um grande ponto positivo desse trabalho é que ele nos forneceu boas horas de trabalho. É difícil tu achar na Austrália um trabalho que te ofereça tantas horas assim, né? Com certeza, e principalmente nos nossos primeiros meses aqui, ali nos 88 dias, depois isso seguiu por algum tempo, agora mais na reta final, principalmente para mim, que acabei ficando mais na parte de housekeeper, agora no final, a minha média de horas por semana diminuiu. Diminuiu pelo menos umas 10 horas. Mas no geral, e eu acho que principalmente para ti, foi muito positivo. Quantas pessoas a gente vê na Austrália tendo que, sei lá, manejar aí 2 empregos para conseguir ter horas adequadas na semana, né? Vou aí falar de mim, porque eu calculei e eu fui anotando, a Nicole não, né? Então eu vou falar... A minha média é um pouco mais baixa que a do Eduardo, mas enfim, já dá para ter uma ideia. As minhas horas, eu trabalhei um total de 1.369,25 horas em 30 semanas, o que dá uma média de 45,6 horas por semana. Eu acredito, tá, que a minha média tenha sido total, né, levando em consideração todas as semanas mesmo, tenha sido aí de umas 40, 41 horas. E o salário aqui também é... Alguém jogou alguma coisa? Pois é, acho que não. Foi a Kali. O chefe ali atrás jogando coquinho, que ele descobriu agora que a gente tem um gato. Jogando coquinho. É uma das chefes legais. O salário é bem ok, é um salário de $30 por hora, que é acima da média para essa área de trabalho, né, que é hospitality, é um salário acima da média. $30 por hora, com $25,5 por hora já descontados os impostos. A gente paga 15% de impostos graças ao nosso visto, né, o Work and Holiday Visa. E o último, e o mais importante ponto positivo, porque aí, sinceramente, né, deixando as brincadeiras de lado, mesmo se o salário fosse maravilhoso, se não tivesse esse último ponto positivo, a gente não teria conseguido ficar 7 meses aqui. Que são as pessoas, né, os nossos colegas de trabalho aqui. Vou começar a chorar. É sério, eu realmente até me emociono. Fecha na Nicole que ela vai chorar. As pessoas que a gente conheceu aqui foram, tipo, muito especiais. Não, juntou uma galera boa aqui, juntou uma galera que... Eu não previa que eu ia me emocionar falando das pessoas. Muito das coisas ruins que a gente compartilhou aqui, muita gente fala, saiam daí, vão embora desse lugar, não sei o quê, mas a verdade é que tinha coisas ruins, sim, tinha coisas ruins, mas também tinha muita coisa boa e as pessoas eram uma dessas coisas boas, né? A gente fez amizades muito legais aqui, a gente sempre terminava o trabalho, ficava aqui fora conversando, brincando, jogando, ou a gente ia junto para algum lugar, a gente fazia coisas juntos. Se não fossem as pessoas, a gente teria saído daqui com certeza, sabe? Não teria como ficar num lugar isolado com os pontos, né, com alguns pontos negativos que a gente falou, sem ter um bom convívio, sabe, sem fazer boas amizades. E eu posso dizer que, mesmo já estando na estrada aí há mais de 3 anos agora, né, tudo começou lá na Nova Zelândia, e a gente fez boas amizades na Nova Zelândia, pela primeira vez eu consegui me conectar de fato com a maioria das pessoas com quem a gente trabalhou, sabe? Realmente de se conectar, assim, de sentir confiança, de querer conversar sobre assuntos mais profundos, sabe? Então, realmente, esse lugar foi especial nesse sentido, assim. A Nicole e o Eduardo, lá de fevereiro, que decidiram vir pra cá, quando a gente compartilhou isso com as pessoas,
a gente recebeu várias mensagens, né, das pessoas, tipo, meu Deus, vocês estão indo para... Algumas pessoas falaram isso pra gente, né? Vocês estão indo para a região mais perigosa da Austrália, vocês estão indo para a região mais quente da Austrália, para a região com maior número de insetos. Depois que a gente começou o trabalho, começou a compartilhar as coisas daqui, várias pessoas nos falaram, por que vocês não vão embora? Por que vocês não saem daí? Vão embora logo. E por muitas vezes, como a gente mencionou nesse vídeo, a gente pensou, cogitou ir embora. A gente até tentou, quando fechou os nossos 88 dias, procurar outro trabalho. Não encontramos nada vantajoso. E aí, como tínhamos uma viagem prevista, né, para setembro, a gente pensou, quem sabe a gente maneja de ficar aqui até essa viagem. E acabou que depois que a gente decidiu isso e decidiu ficar aqui até a nossa viagem, as coisas melhoraram, né? Incrivelmente. As coisas incrivelmente melhoraram e a gente ficou mais à vontade, assim, a gente ficou em paz com a escolha que a gente fez de decidir ficar aqui até a nossa viagem. Então, falando tudo isso pra vocês, né? Valeu ou não valeu a pena ficar aqui? De maneira geral, sim, valeu a pena tanto financeiramente quanto pela experiência que a gente teve aqui nessa região tão peculiar da Austrália, que vai ir com a gente aí para sempre. A gente sempre vai lembrar do nosso tempo em Adelaide River. Sim. Então, valeu sim a pena estar aqui. Vai nos ajudar muito no nosso tempo restante aqui na Austrália, que é muito. A gente quer explorar muito esse país ainda e a gente espera que vocês venham com a gente. Então, por favor, se inscreve no canal se não está inscrito e deixa teu like, comenta aqui o que tu achou desse nosso tempo em Adelaide River, porque com certeza vocês acompanharam aí muita coisa, né? Parabéns pra gente por ter conseguido fazer tanto conteúdo numa cidade de 350 habitantes. Olha, parabéns pra gente. Pelo menos aqui no canal a gente mandou bem. Então é isso, galera. Até o próximo vídeo. Em outro lugar. Tchau! Tchau! Olhar porque o sol, como ele veio bem aqui pra cima, ele tá bem no meu olho. Vê se eu não tô muito brilhante.